Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da TIAE, também sempre pode participar da conversa de redação, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto, não se esquecendo de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Mas antes de entrar na conversa de redação, o Enio Lima vai entrar no Jornal da Itatiaia de novo com informação sobre Tóquio. O que está rolando lá? Tem gol? Tem gol, tem alegria, tem bola na rede. Tem o Richarlison já abrindo a contagem para o Brasil contra a Alemanha. 1 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Richarlison, cria do América. Exatamente. Valeu, Enio Lima, que está atento e volta a qualquer momento com novas informações. 8h37. Vacinação contra a Covid ampliada em Belo Horizonte. E pessoas com até 36 anos já sabem quando serão imunizadas. Mas a Prefeitura ainda está com um calendário bem atrás de outras capitais, Júnior Moreira, como Rio de Janeiro e São Paulo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo. Olha, Eustáquio, para vacinar primeiro precisa chegar doses, né? E depois depende também da escolha de cada cidade. Mas uma cidade escolhe vacinar mais industriais ou tem mais profissionais de saúde, eu não vejo tanto atraso assim não. Pelos dados que eu acompanhei ainda ontem à noite, Belo Horizonte era a quarta capital, né, em vacinação. Acho que está ali dentro de uma média boa. Agora, nessa história toda, eu preciso só comemorar, né? Minha data está marcada para vacinar. Na próxima segunda-feira é vacina no braço. Não tem como nem fazer muita crítica, não. É só comemorar. Que dia que vai ser, Júnior? Segunda-feira. 37. Beleza. Ô, Malco Camargo, você acha que Belo Horizonte está atrás ou é questão de logística, é uma questão pelo tamanho da cidade, 2.500.000 habitantes, é a população? Qual que é a sua avaliação? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Júnior, Rita, Eduardo e demais ouvintes. Os dados não mentem, né? Não há dúvida que Belo Horizonte está um pouco atrás de outras cidades. Agora, veja o que acontece nos Estados Unidos, nos estados em que a vacinação está mais atrasada, o impacto da nova variante é muito maior. E aqui é interessante pensar, porque se São Paulo pode ter alguma vantagem dada a presença do Butantan no estado, em nada justifica Belo Horizonte estar atrás de outras cidades. O tempo urge e vidas são perdidas a cada dia que a vacinação não avança na cidade, no estado e no país. Ô, Rita Mundim, e a sua avaliação? Belo Horizonte está aquém mesmo de outras cidades por questão de desorganização ou é uma questão esperada já para uma capital do porte de Belo Horizonte? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu acho que a gente tem que comemorar, porque há 2 meses atrás eu insistia eu acreditava que até outubro a gente teria toda a população adulta vacinada com a primeira dose. Você tem uma cidade do porte de Belo Horizonte, você tem uma logística que é feita a partir do governo federal na distribuição das vacinas, depois passa pelo governo do estado, então tem muita coisa envolvida. E eu acho que todo mundo, nessa questão de vacina e de logística, tem feito tudo para acertar e para agilizar. Então, eu prefiro elogiar o empenho e a boa intenção em acertar. E, com certeza, se houve algum problema, não sei se vocês lembram, houve um desgaste político de que Belo Horizonte estaria recebendo menos doses do que o necessário, de acordo com a população. Mas, então, vamos comemorar, porque a vacinação está andando mais rápido do que se pensava há 2 meses atrás, e tenho certeza que tanto o governo do Estado, tanto o governo federal, o governo do Estado, e os governos municipais estão fazendo o que podem para imunizar o mais rápido possível o maior número de pessoas. E para você, Eduardo Costa, comemorar que as pessoas com até 36 anos já sabem quando serão imunizadas ou lamentar porque a Prefeitura está com um calendário atrás de outras capitais como Rio de Janeiro e São Paulo? Bom dia. Para todo mundo, não contem comigo hoje nem nunca. Vai ficar reclamando ou clamando 2 vezes. Assim foi para comemorar e para agradecer a Deus. Temos mais de 50% da população de Belo Horizonte já vacinados, mais de 22% com a segunda dose. Os números são visivelmente a nosso favor. Vamos aproveitar a maré, continuar usando máscara, lavando as mãos, usando álcool em gel, fazendo distanciamento e torcendo pela equipe da Prefeitura para continuar vacinando. Está tudo bem e vai melhorar.
Eduardo, em Minas Gerais já tem data para retornar com o público aos estádios de futebol. A primeira partida em plena pandemia será em Juiz de Fora. E Santos, no litoral de São Paulo, está sediando desde ontem o primeiro evento teste no estado, com expectativa de receber 750 pessoas por dia. É uma feira lá. Todos os visitantes serão testados e a temperatura corporal é aferida e o uso de máscara obrigatório. Eu quero adiantar o ouvinte que eu falo sobre o mundo real. Eu não vou falar sobre o mundo ideal, esse que sonham os infectologistas, esse que a gente prega na rádio que é o necessário. No mundo real, Eustáquio, os botecos estão comendo solto e os grandes restaurantes, as grandes casas de chopp, aquelas organizadas com os protocolos, estão levando um prejuízo daqueles na pandemia. Agora, teve esse fato que eu considero desagradável, mas como eu já não sou muito confiante no presidente do Sindibares, eu já não acreditei muito quando ele saiu dizendo que o prefeito tinha prometido o decreto. O prefeito vai ficar meio envergonhado, porque vai chegar à conclusão que os infectologistas que mandam mesmo, ele deve liberar esse decreto agora ou depois. Mas nem para aumentar 1 hora os bares, a prefeitura topou. Essa gente está tomando o maior prejuízo em relação ao que funciona de verdade na cidade. E isso vale para o futebol. Quando eu defendi a volta do futebol sem público, muita gente dizia, Eduardo, você está doido e tal. Qual foi a consequência da volta do futebol, senhoras e senhores? Foi que os homens, principalmente, mas as mulheres também que gostam de futebol, tiveram diversão em casa, um ambiente controlado, um ou outro jogador testa positivo e é afastado, um ou outro faz gracinha, igual esse lateral direito do Galo, que acha que é craque, o Guga, fez gracinha, foi afastado, multado, e a vida segue. Agora é hora também de liberar o público, gente, com cuidado, com critério. Libera 25% ou 15%. Ontem isso aconteceu em Brasília, eu quero ver depois os resultados, daqui uns 15 dias, se vai ter uma explosão de casos lá. E sou muito favorável, senhor Eustáquio, porque eu vivo no mundo real. O mundo real teve a feira da Afonso Pena com cerca de 30 mil pessoas no domingo passado. E, claro, tinha aglomeração. Mas, claro, a vida tem que voltar aos poucos, senhor Eustáquio. Vamos pregar aqui para as pessoas terem cuidado, não vamos deixar as pessoas respirarem. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, senhor Eustáquio. É certo. E para você, Júnior Moreira? Voltar gradativamente o público aos estádios e feiras também, como lá no Santos, o evento teste com 750 pessoas por dia? Pronto, Eustáquio, você falou a palavra-chave de tudo aí, teste. Né? Vamos testar lá em Juiz de Fora, como é que vai ser? Vamos acertar esses protocolos, né? Já que a prefeitura está por dentro e quer fazer, vamos fazer o teste lá de Santos, o protocolo lá funcionou depois que acabar a feira. Como que foi esse protocolo lá? O que faltou? O que pode ser melhorado? Vamos acompanhando, gente. Está na hora de voltar, não tem jeito de ter polêmica nenhuma nisso. Está na hora de voltar, é lógico, com protocolos e com muito, mas muito cuidado, né? Veja só, vamos pegar o nosso exemplo do Mineirão, que é um exemplo mais próximo da gente aqui. Vamos colocar, o estádio cabe lá 50 mil pessoas. Qual o problema colocar ali 5 mil ou 10 mil pessoas? Tem vários portões, você divide a turma ali, né? Na hora de sair, você segura um pouquinho, primeiro libera um portão, depois libera outro, né? Tá tudo certo. Se a pessoa tiver vacinado, pede ela que leve o cartão de vacinação, ou se fez o teste, que leve o teste. Enfim, gente, não dá mais, né? A gente precisa parar com, como diz o Eduardo, com o mundo surreal de imaginação e saber que a gente está vivendo uma pandemia, que ela está caminhando para o fim, graças a Deus, a vacinação está caminhando, e está na hora de ir voltando aos poucos. Ninguém está defendendo aqui, ou pelo menos eu não estou defendendo aqui, que tenha 50 mil pessoas lá no Mineirão amanhã, né? Mas uma pequena porcentagem do público, acho que sim, de forma tranquila. E que bom que algumas cidades estão encabeçando esses testes. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer lá em Juiz de Fora, o que vai acontecer lá em Santos, e vamos aprimorando aos poucos esses protocolos para a gente ir voltando à vida normal. Camargo, você acha que a volta das atividades está sendo feita de maneira racional, irresponsável ou lenta? Sem dúvida, acho que as duas coisas, tá? Ela está lenta, racional e responsável. Eu queria ter o mesmo otimismo que a Rita demonstrou, que o Eduardo demonstrou aqui agora, para acreditar que nós estamos iguais aos outros países. E a hora que eu vejo, por exemplo, o final da Eurocopa com aquele estádio lotado, isso sim é o meu sonho para o futebol brasileiro em pouco tempo, mas para que isso aconteça, a vacinação tem que ser muito mais rápida do que está sendo até o momento. E você, Rita Mundim, acha que o processo está adequado? Sim, acho que está adequado, a gente tem que testar, né? E tem que avançar. A gente não tem que parar, a gente tem que avançar.
E o que eu achei interessante ontem no jogo do Flamengo, que foi liberada a venda de 18 mil ingressos e tinham 6 mil pessoas. Então, gente, a gente tem que acreditar que as pessoas têm o direito a ter a liberdade, o livre-arbítrio, existem os protocolos, a vacinação já está cobrindo praticamente aqui no caso de Belo Horizonte, 50% da população, no caso do Brasil também, aproximando de 50% da população com a primeira dose. Então, o passaporte sanitário, ele é muito importante, eu não estou vendo muito movimento no sentido de se criar esse passaporte em nível nacional. Mas é bola para frente, é vida que segue e liberdade. Liberdade e as pessoas têm que ter o direito de escolherem se elas querem voltar, se elas querem ou não, com os protocolos definidos pelos municípios, pelos estados e até pela União. Eduardo. Permita-me 30 segundos mais. Claro, Eduardo. A parte permitida. Artigo 78 do Regimento Interno. Da conversa de redação, isso mesmo. Eu vou cantar uma pedra aqui. O Atlético ficou definido ontem à noite, vai nas quartas de final, vai jogar contra o River. Jogaço, lá e cá. Primeiro lá, segundo cá. Se a prefeitura Olha, a Conmebol já está autorizando a volta do público. A CBF está ratificando com protocolos. Se a prefeitura de Belo Horizonte falar, aqui não, eu estou cantando a pedra. Escreve aí, o Atlético vai jogar em Brasília, vai encher o aeroporto de gente. O Galo vai jogar com o público em Brasília. Eu, inclusive, gostei dessa informação da Rita, porque isso me permite dizer que a torcida do Atlético vai ocupar todos os lugares disponíveis e vai ser um festão lá em Brasília, longe daqui. Pode escrever isso aí. Vamos falar de política? Ô, Malco Camargos, o presidente Bolsonaro convida o chefe do Centrão para a Casa Civil e deve recriar mais um ministério, o do Trabalho, para abrigar Onyx Lorenzoni. Eustáquio, a história vai se repetindo. Quando Dilma começou a ser ameaçada pelo impeachment, ela também deu mais poder ao Centrão. E nós sabemos qual foi o resultado. Agora, com os avanços da CPI, com queda da popularidade e com os riscos de impeachment, Bolsonaro vai seguindo a mesma trilha. No caso de Bolsonaro, essa trilha é ainda mais comprometedora, pois contradiz um dos pilares de sua campanha, que defendia o fim do chamado toma lá, dá cá, atribuído ao Centrão. Bolsonaro entrou no jogo do Centrão, porém entrou aos 40 minutos do segundo tempo e já perdendo por um placar elástico. Ô, Júlio Moreira, e essa mini reforma ministerial, né, que deve acontecer no início da semana que vem, segunda-feira? Pois é, Eustáquio, é uma mini reforma pela quantidade, né, de ministérios, até porque apenas um, né, pelo menos a informação que chega para a gente de bastidores, é que um ministério vai ser recriado, né, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai acolher o Onyx Lorenzoni, que é aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. O general dá lugar na Casa Civil para o Ciro Nogueira, né? É um dos chefões do Centrão e dono do PP. Ela pode ser mini, Eustáquio, porque são poucos ministérios, poucas cadeiras que vão mexer. Mas o Centrão agora toma o coração do governo, né? A Casa Civil, para quem acompanha a política de perto, é onde que passa tudo, né? Tudo que é importante de todos os ministérios passa por ali, tudo que vai parar no Diário Oficial também é assinado pelo ministro da Casa Civil. Então é uma reforma pequena, mas muito forte, né? Toma conta assim, do coração do governo. Agora, tem algumas nuances nessa história, tá? Que eu poderia ficar aqui uma meia hora falando sobre o assunto, mas eu vou tentar resumir para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Porque, primeiro, afasta qualquer possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né? É um jogo de xadrez político ali, o Bolsonaro sabe jogar muito bem, ele não é bobo, né? É raposa velha da política, e essa é uma jogada do ponto de vista do presidente muito boa, muito bem feita, né? E eu acho que aí afasta qualquer tipo de possibilidade de impeachment, apesar que o Centrão é meio insaciável, né? Quanto vai querer cada vez mais. O segundo representa mais uma promessa rasgada do governo, né? Lembra, ele ganhou falando que a Centrão era a nata de tudo que não prestava, apesar da gente saber que o Bolsonaro fazia parte do Centrão, né? Até porque ele ficou 11 anos nesse partido do PP, que é o partido do Ciro Nogueira, né? Ele ficou mais tempo, foi ali, se não me falha a memória, foram 11 anos mesmo. Enfim, resumindo a questão aqui, ele demonizou muito o Centrão, inclusive os aliados
para ganhar a eleição e agora pede socorro para continuar no poder e, quem sabe, se reeleger o ano que vem. Para mim, é uma jogada política que tem em vista lá 2022. Ciro Nogueira articula muito bem, fala com todos ali e vai ser o cara que vai articular aí as eleições do ano que vem. Até pensando que o Bolsonaro veio como outsider, né? Apesar de não ser, mas colou, né, a narrativa aquele ano e não precisava mostrar muita coisa. Ele só falava, eu vou acabar com tudo que tá aí e tal, vamos fazer diferente, papapá. Agora, né, na eleição do ano que vem, ele precisa mostrar o que ele fez, né? E para mostrar o que ele fez, ele precisa de tempo de TV. E aí você une o PP, une outros partidos que vai dar um espaço de tempo de TV ali e também articulação política para ele conseguir ir bem nas eleições do ano que vem. 8h52, antes de passar a palavra para Rita Mundim, o garoto que marcou está de volta aqui ao Jornal da Itatiaia, porque o Brasil marcou mais uma vez, Enio Lima. E quem marcou foi Richarlison novamente, aos 21 minutos. Agora 2 para o Brasil, 0 para a Alemanha. 2 gols do Richarlison. Estamos com 23 do primeiro tempo em Yokohama, no Japão. Ô, Rita Mundim, essa mexida no Ministério de Bolsonaro pode provocar alguma mexida na economia? Algum reflexo, não? Aí você falou o que eu gosto de falar. Sob o ponto de vista da economia, o governo de Jair Bolsonaro fez e está fazendo o que nenhum governo antes, desde Sarney, fez. Todos os governos, desde Fernando Henrique, todo mundo entra lá prometendo reformas, prometendo mexer na tabela do imposto de renda e ninguém faz nada. Então, sob o ponto de vista da economia, eu gostaria de lembrar que, apesar dele ter, né, dado a mão ao Centrão, nesse primeiro semestre de 2021, nós estamos falando de projetos para a sociedade, de política feita para a sociedade. Nós tivemos aprovados na Câmara a capitalização da Eletrobras, a independência do Banco Central, o marco regulatório do gás natural, a lei dos depósitos voluntários e a lei do superendividamento. No Senado, nesse primeiro semestre, foi votada a PEC emergencial, o marco legal das startups, a lei de eficiência administrativa, a criação do FIAGRO, que é o Fundo de Investimento Agrícola, e a lei do pedágio. Ou seja, apesar dele ter feito essa costura política com o Centrão, ele fez e está fazendo políticas de Estado que vão mudar a vida das pessoas e vão mudar a economia do Brasil para melhor. E para você, Eduardo, o que significa essa mexida do presidente Bolsonaro no seu ministério? Em casos importantes, né? Casa Civil, por exemplo. Sinto-me contemplado pelos amigos. Esse é o próximo tema que... O tema Eduardo Costa, o Tribunal de Contas da União adia análise de processo que pode abrir caminho para a duplicação da BR-381. O presidente Bolsonaro havia adiantado a notícia da reunião naquela entrevista exclusiva a Itatiaia, dizendo que ontem seria um dia importante porque o tribunal poderia liberar a concessão. Bom, primeiro eu quero anunciar para os ouvintes da Itatiaia, nós estamos tentando, provavelmente eu fale hoje, 1h da tarde, ao vivo, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Esse ministro é os ouvintes vão falar, esse Eduardo está fazendo médico. Não, eu vou falar, o ministro, o senhor, todo mundo fala bem do senhor, socorre a gente. Agora aqui, Eustáquio, esse adiamento de ontem teve para mim uma grande notícia, sabia? Por quê? Eu descobri que tem um mineiro de verdade em Brasília, alguém que conhece a 381 e que durante o julgamento falou assim, senhores, nós precisamos ter urgência nisso, porque essa rodovia ela é muito importante. Sempre que eu vou ao Espírito Santo, eu ouço muita gente dizendo que essa é a rodovia da morte. Vamos acelerar esse processo. Eu fiquei tão feliz que eu falei assim, gente, esse ministro Bruno Dantas, então, ou é mineiro ou é capixaba, porque, enfim, alguém defendeu o nosso interesse lá. E fui ver, não. Ele é soteropolitano, né? Ele é nascido em Salvador. O mais mineiro dos ministros lá em Brasília é o Bruno Dantas e ele defendeu a urgência. Vamos ter fé que vai. Vai, Rita Mundim, dessa vez ou não? Eu acredito que sim. Existe a necessidade, aí nós estamos falando de novo, né? De quanto tempo, quantos anos que nós estamos esperando que a rodovia da morte vire a rodovia da vida, da logística, unindo estados tão importantes e escoando, né, a nossa economia. Então, de novo, mais uma vez, um governo protagonista na solução de um problema de décadas. Então, eu tenho fé, sim. É para o bem da sociedade brasileira. Acredita, Malco Camargo? Bom, é bom lembrar que o início da 381 não foi no governo Bolsonaro, né? A obra tem avançado a passos lentos, né? Desde 2 governos anteriores, e Bolsonaro sabe muito bem da importância de Minas no cenário eleitoral e fez uma propaganda para nós mineiros de uma obra tão aguardada.
Problema é que aquele ditado que a alegria de pobre dura pouco, a alegria de nós mineiros durou muito pouco, com o adio do Tribunal de Contas do projeto enviado a partir do pedido de vistas de um dos ministros. Você está otimista, João? Tem duas questões aí. Eu não sei nem se é otimismo, mas eu acho que tem mais possibilidade, né? Acho que nem é questão de fé, não. Por exemplo, quando eu falava aqui com vocês sobre o metrô, e eu falava, gente, não tem orçamento para isso, estou acompanhando, estou fazendo matéria sobre isso, estou conversando com o deputado, estou conversando com o senador, não tem. Bolsonaro veio na entrevista com o Edilene Lopes e falou o quê? Por enquanto não tem jeito, né? Porque não tem dinheiro para fazer, não está lá no orçamento, não está empenhado, né? E tem todas as complicações daquele dinheiro da Vale, que foi parar num caixa único, enfim, aquilo tudo que eu já expliquei algumas vezes aqui no Conversa de Redação. Agora, no caso da 381, eu tenho uma certa esperança que vai acontecer. Não sei se vai ser por agora, mas acho que vai acontecer sim, porque aí é uma concessão, vai duplicar e tal. Acredito que é um pouco diferente da questão do metrô. Acho que pode dar certo por tudo que eu acompanho, que eu vejo e que entendo dessa área que está tentando dar um jeito de liberar isso tudo. Me parece que é um pouco diferente do metrô, acredito que pode acontecer. Agora, eu só preciso lembrar para a turma lá em Brasília, para os ministros do TCU, que esse negócio chegou lá em novembro. Gente. Ficou parado lá 8 meses para votar agora em julho. Aí chega um tal de Walton Alencar Rodrigues, fala, não, preciso de mais um tempo, vou conversar com a assessoria jurídica, com a sua, para a gente conversar, para a gente bater papo. Não é possível, será que 8 meses não deu para conversar, para olhar, para bater um papo, para alinhar as coisas e votar esse negócio? Não. Né? Precisa falar com eles que só no ano passado foram 152 mortes. Nos últimos 5 anos, 1.003 mortes na rodovia da morte. Então precisa pressa. Não dá para ir nesse passo de tartaruga que Brasília está andando, e principalmente os ministros do TCU, não. Eustáquio, vou responder para o Júnior por que o TCU está demorando tanto. O Júnior concorda comigo, 53 deputados, 3 senadores. Não era para pelo menos 30 estarem no plenário ontem. Não precisava falar nada, só estar lá. Não era para o governador Zema pegar os prefeitos do Vale do Rio Doce, todos, do Vale do Aço, todos, botar lá, só botar lá no plenário. Era ou não era, Júnior? Tem uma culpinha dos nossos representantes, né, Eduardo? É muita indiferença e muita omissão e falta de união, Eustáquio. Tem uma pulguinha aqui atrás da orelha, né, Eduardo? Será que esse pedido de vistas também não foi político? Oxente. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Sinal Eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta quinta-feira. Apresentação, Cátia Pereira e Eustáquio Ramos. Antes de encerrar, tem mais Marcou e no Lima lá em Tóquio? Mais um do Richardson, rapaz. De novo? O terceiro gol do Richardson. 3 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Agora 29 minutos do primeiro tempo em Yokohama, no Japão. E o Enio vai continuar acompanhando e trazendo informações ao longo da nossa programação. Ótimo dia a todos.